abrirem as suas Bíblias lá em Daniel 6, 28. Daniel 6, 28. Profeta Daniel. Daniel 6, 28. Os irmãos acharam? Amém? Podemos ler. Um versículo bem curto, mas ele diz assim: Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Só isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, Deus, que nos mostra, que nos convence, que nos faz mudar, Deus, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações nessa noite. Me usa como instrumento em suas mãos e que juntos nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos um versículo que conta a história de Daniel. E dentro dessa história de Daniel, eu pude perceber, aprender como viver na dependência de Deus. Algumas coisas que eu aprendi de como viver na dependência de Deus através da vida de Daniel. Todo mundo aqui conhece, a história de Daniel, a passagem mais conhecida, é Daniel na cova dos leões. E nós vamos chegar, nesse momento, da vida de Daniel. Mas, analisando a vida de Daniel, ele era um cara dependente de Deus. Dependente de Deus, e nós vamos aprender isso. E o que significa dependência? É um estado de quem deve obediência e quem há subordinação. É uma necessidade excessiva de auxílio, de ajuda, de proteção. Isso é dependência. Resumindo, uma pessoa dependente é uma pessoa que depende de alguém, depende do auxílio, da ajuda, da proteção de alguém. Isso é uma pessoa dependente. E nós vamos aprender como ser dependente de Deus através da vida de Daniel. Ser dependente é nós reconhecermos que sem Deus nós não somos nada. Ser dependente de Deus é declarar que nós precisamos de Deus em nossas vidas. Não somente com a nossa fala, mas também com as nossas atitudes. Então, nós entendemos o que é dependência na vida de um recém-nascido, de um bebê. O bebê ele é totalmente dependente dos pais, Quando ele nasce, ele não consegue fazer nada sem o pai, sem a mãe para cuidar, trocar a fralda, Júlia? O papai cuidou de você quando era pequeno, Os meus pais cuidaram de mim quando eu era pequena. A minha mãe falou que mais ela, Trocou as fraldas. Mas quando nós somos pequenos, recém-nascidos, nós necessitamos, nós somos totalmente dependentes dos pais. Por quê? Porque os pais sabem o melhor para os filhos. Principalmente quando é pequeno, Bebezinho, o pai fala, não vai ali, senão vai se machucar. Aí o bebezinho vai, bate a cabeça, se machuca, por não obedecer o pai e a mãe. E nós, às vezes, por não sermos dependentes de Deus, nós não obedecemos a Ele, machucamos, quebramos a cara, criamos feridas, justamente por não sermos dependentes de Deus. E Daniel, ele era um exemplo de dependência de Deus. Ele vivia totalmente na dependência de Deus. Só para resumir a história de Daniel, nós lemos aqui que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Só para entenderem, Daniel ele fazia parte do povo de Israel. O povo de Israel.
E em determinado momento, esse povo de Israel se afastou da presença de Deus. Começou a adorar outros ídolos, começou a servir outros ídolos, e não buscava mais a Deus. Se afastou totalmente do propósito que Deus tinha para a vida deles. E por isso, Israel é conquistada por Dário, primeiramente. É conquistado por esse rei. E aí, o que acontece com Daniel? Daniel, ele fazia parte, né, da linhagem real de Israel. Ele vivia no palácio. E aí, quando Israel é tomado, Daniel é levado para a Babilônia, para servir na Babilônia. Por quê? Porque ele era um rapaz inteligente, um rapaz bonito, ele era um rapaz que servia bem, por isso que ele era levado para servir no Império Babilônico, né? Primeiramente com o rei Nabucodonosor. Então ele é levado lá para servir, para servir naquele império, longe da sua família, longe do seu país. Mas Daniel lá, ele teve uma posição firme. Uma posição de servo de Deus. Mesmo no meio da Babilônia, mesmo no meio da corrupção, ele chegou lá e foi diferente. Ele tinha uma posição firme. Daniel, ele sabia interpretar sonhos também. Era uma das qualidades de Daniel. E quando ele chegou lá, na Babilônia, o rei falou assim, ó, se alimente de tudo, de toda a comida aqui do palácio, pode comer tudo, se alimente bem. Mas Daniel, ele não queria se corromper, porque provavelmente aqueles alimentos ali ia contra as leis de Deus. E ele fala, não, eu não vou comer essa comida, porque elas vai contra as leis de Deus. E pediu para o chefe ali dos servos ali, falou assim, ó, me dê comer apenas frutas, verduras, que eu tenho certeza que eu vou ficar forte igual aos outros. E ele não se corrompeu, não comeu a comida daquele povo, e ele ficou forte depois de 10 dias. Não comeu a comida que era contra as leis de Deus, ele se manteve fiel. Então Daniel, depois ele continuou ali, servindo ao rei, mas servindo a Deus também, acima de tudo. Ele interpretou alguns sonhos do rei, e ele começou a crescer dentro desse império babilônico, que até se tornar governador ali naquele meio. Resumindo, isso é mais ou menos a história de Daniel. Depois, mais para o final, nós vamos falar um pouco, né, de como ele foi parar na cova dos leões. Mas, em resumo, eu constatei 3 momentos marcantes na vida de Daniel. O primeiro foi o que eu mencionei aqui, que Daniel, ele não se corrompeu e não comeu as comidas do palácio, não se corrompeu. O segundo, ele não se curvou diante do rei, onde o rei fez um decreto para que durante 30 dias todos se curvassem a ele, orassem a ele, mas Daniel não fez isso. E o terceiro momento é Daniel na cova dos leões, que foi por consequência de ele não se prostrar, não dobrar seu joelho ao rei. 3 momentos marcantes na vida de Daniel. Ele não se corrompeu com as comidas, ele não se curvou diante do rei, não orou para o rei, e o livramento na cova dos leões. Ou seja, durante toda a sua vida, ele foi dependente de Deus. Ele se mostrou dependente de Deus. E nós temos que pegar o exemplo de Daniel para sermos dependentes de Deus também. Muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, nós não vivemos essa dependência na prática. Muitas vezes em nossas vidas, nós não temos atitudes ou emoções que demonstram que nós dependemos totalmente de Deus. Quando nós fazemos isso? Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa forma, e isso não é viver na dependência de Deus. Quando nós fazemos as coisas sem consultar a Deus, quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, pensando no nosso benefício, isso significa que nós não estamos dependendo de Deus. Daniel, nesse momento aqui, ele não estava pensando nele,
Porque se ele pensasse nele, ele iria comer uma comida boa. Ele pensou em Deus. Ele pensou que ele precisava da presença de Deus. E nós precisamos ser assim como Daniel. E aí eu, analisando aqui na minha vida, né? Quando que eu não estou dependendo de Deus? Quando as minhas atitudes, elas revelam que eu não estou dependendo de Deus? Algumas coisas eu anotei aqui que nós cometemos. Que é quando tomamos atitudes sem consultar a Deus. Tomamos decisões sem consultar a Deus. Compramos coisas sem consultar a Deus. Entramos em relacionamentos sem consultar a Deus. Isso demonstra nossa falta de dependência em Deus. Quando não damos a importância devida a Deus em nossas vidas. Deus, ele precisa ser o centro das nossas vidas. E quando ele não é o centro, isso demonstra a nossa falta de dependência nele. Quando Deus, ele não é prioridade na minha e na sua vida, nós não estamos dependendo totalmente de Deus. Outra coisa, quando não dedicamos um tempo para Deus em nossos dias, em nosso dia. Você tem dedicado tempo durante o seu dia para Deus? Daniel, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E eu, e você? Nós temos feito isso? Temos feito a nossa oração? Outra coisa, quando confiamos na nossa própria força. Isso demonstra que nós não estamos dependendo de Deus. Quando nós confiamos na nossa própria força, quando nós achamos que nós somos capazes pela nossa própria força, nós não estamos mostrando que nós dependemos de Deus. Nós não podemos confiar na nossa própria força, porque uma hora ela acaba. Uma hora ela se esvai. Mas quando nós dependemos totalmente de Deus, nós confiamos que Ele está no controle de tudo. E que Ele vai nos dar força. Que as coisas não acontecem por nossa capacidade. Que as coisas não acontecem porque nós somos bons, porque nós temos conhecimento, porque nós oramos. Não. As coisas acontecem porque nós dependemos totalmente de Deus. E se não fosse pela misericórdia dEle, nós não estaríamos aqui. Então, trazendo tudo isso, né, para a nossa meditação de hoje, eu anotei 3 princípios que nós precisamos aprender com Daniel de como viver na dependência de Deus. São princípios que nós precisamos ter em nossas vidas, se nós queremos depender totalmente de Deus. Se nós queremos do auxílio, da ajuda de Deus em nossas vidas. São 3 princípios que, se nós não seguirmos, uma hora nós vamos quebrar a cara. Uma hora nós vamos cair no fundo do poço. Uma hora nós vamos perder as nossas forças. 3 princípios que nós aprendemos. E o primeiro que nós vemos na vida de Daniel. O primeiro princípio de como viver na dependência de Deus é não se contaminar com as coisas do mundo e viver para agradar a Deus. É o primeiro princípio que nós vemos na vida de Daniel. Eu queria ler um texto, não precisa abrir, eu vou ler lá em Daniel 1, de 8 a 9, que diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então Daniel, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho do rei. Daniel, ele não se contaminou. E escolheu agradar a Deus. Daniel, ele não se corrompeu. Ele não quis se alimentar, ele poderia. Mas ele não quis se alimentar com as comidas do palácio. Ou seja, Daniel, ele optou por não se deixar contaminar, não se deixar corromper. Mas ele agradou a Deus a qualquer custo. Ele sabia que a atitude dele poderia gerar prejuízo na vida dele. Inclusive ser preso. Inclusive até ser morto. Mas ele falou, não, eu não vou me contaminar com as coisas daqui do palácio. Com as coisas que estão sendo oferecidas para mim. Que parecem ser boas, mas no fim levam à morte.
E nós não podemos nos corromper com as coisas do mundo. O mundo ele vai lançando coisas de pouquinho em pouquinho em nossas vidas. Aos poucos vai fazendo atitudes erradas se tornarem normais em nossas vidas. E nós vamos nos corrompendo. Não temos uma atitude firme. E deixamos o mundo entrar em nossas vidas. E no nosso relacionamento com Deus. E quando nós nos corrompemos, nós saímos dessa dependência de Deus. Quando nós corrompemos as nossas atitudes, nós saímos dessa dependência de Deus. E aí você pode me perguntar, Wendy, como que eu me corrompo? Como que nós nos corrompemos a ponto de nos afastar de Deus? Eu notei algumas coisas aqui que faz com que nós nos corrompemos. Aos poucos vai minando a nossa fé. Parece que não, mas vai nos atrapalhando. Músicas do mundo em nossas casas vai nos corrompendo. Assistir novelas do mundo, onde só passa porcaria. Filmes e séries que não trazem coisas boas para a nossa vida. Nós temos séries e filmes gospel, evangélicos, que são bons de assistir, mas às vezes nós estamos assistindo, trazendo para nossa casa filmes ruins, que tem cenas sexuais, que tem morte. Big Brother, né? Não sei quem assiste, né? Mas não sei nem se passa ainda, eu acho que passa. Big Brother, não, porcaria. Que nós podemos estar se corrompendo. Quando achamos normal, roupas curtas, apertadas. Falar palavrão. Tomar uma cervejinha. Ir a festas do mundo. Não honrar nossos compromissos em nosso casamento. Conversas indecentes com amigos. Às vezes vai nos corrompendo. Às vezes vai minando a nossa fé. São coisas que a princípio parecem ser bobas. Existe uma série, conversas indecentes, uma cervejinha aqui, outra ali. Mas no fim causa morte. Causa destruição das nossas famílias. Causa destruição de casamentos. Causa problemas na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Então nós temos que ter cuidado para não nos corrompermos. Homossexualismo está aí, nos filmes, nas séries. E nós temos que ter o nosso posicionamento como cristão firme. De não nos corrompermos. Cuidar com fofocas. No cabeleireiro, né? Às vezes as mulheres vão no cabeleireiro, né? Lá. Começa fofoquinha aqui, fofoquinha ali, fala mal um do outro. Os homens vão no futebol, depois do futebol sai, vai com os amigos, começa a falar de bobeira. Temos que cuidar para não nos corrompermos. Temos que cuidar. Eu tenho um exemplo, né? Antigamente eu jogava muito futebol. Ia jogar para outras cidades, né? Passava 2 dias jogando, minha mãe sabe bem. A Ingrid lembra também, né? O Alisson também, né? Falava, ô irmãozinho, vai jogar bola de novo. Para Dourados, vai para onde agora? Né? Mas lá, eu estava no meio que normalmente era só eu de cristão. E eu gostava de jogar, né? E todos eles bebiam, né? Conversas indecentes. Mas eu estava lá no meio deles. E eu tinha um amigo que ia comigo, né? Jogar, às vezes ficava no hotel. Daí nós treinávamos ali, né? Tinha o treino. Daí depois do treino, o que acontecia? Os caras, todo mundo ia lá, tomar cerveja, ou ia para uma boate, ou ia para um negócio. E eu falava assim, não, eu vou para o hotel, vou descansar lá, tranquilo. Daí, uma primeira vez eu ia, ficava sozinho. Daí esse amigo que ia comigo aqui, né, da região aqui, ia comigo para Dourados ali. Ele falou assim, ó, vou ficar com você aí, cara. Você é meu parceiro aí e tal, vou ficar com você. Ficar aí no quarto com você, vamos deixar os outros, né? E daí esse meu amigo começou a ficar comigo ali. Daí eu, antes de dormir ali, eu falava, ó, posso ler a palavra, posso orar com você? Pode, não, vamos fazer aí. Às vezes eu levava violão até. Daí nós ficávamos ali orando, conversando, descia lá embaixo no hotel, tomava um tereré. E aí eu, aos poucos, fui ganhando esse meu amigo.
Aos poucos ele não queria mais tomar cerveja, não queria mais sair para as festas. A mãe sabe de quem eu estou falando, né? Aí ele começou a dormir até lá em casa, lá, via, né, a diferença. E ele começou a se interessar, assim. Aí quando eu estava aqui, ele mandava uma música gospel. Ó, Andy, tô ouvindo aqui, hein? Tô ouvindo. Mas é o que? É não nos corrompermos. Não tinha meus pais lá, não tinha ninguém. Eu também não participava de conversas indecentes, ou não mostrava que eu não estava gostando. Mas se nós nos corrompermos, nós não vamos fazer diferença na vida de ninguém. E ainda vamos atrapalhar nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Eu citei um exemplo de como nós podemos nos corromper. Coisas pequenas, mas que fazem a diferença. Então, para vivermos na dependência de Deus, não podemos nos corromper, irmãos. Precisamos estar alertas e não nos deixar levarmos pelas coisas desse mundo. O meio que Daniel estava inserido era ruim. Às vezes você pode estar num trabalho que só você é crente, mas isso não significa que você vai ser igual aos outros, que nós vamos ser igual aos outros. Eu também trabalho em um meio em que muitos não conhecem a Cristo. E eu posso ser levado a me corromper. Por isso que nós temos que estar alertas. Sermos diferentes aonde nós estivermos. Fazer a diferença e viver na dependência de Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado aí. Não se contamine com as coisas desse mundo. Amém, irmãos? O segundo princípio de como viver na dependência de Deus é ter um relacionamento diário com Deus. Não existe vida com Deus sem um relacionamento diário. Não existe estar na dependência de Deus sem ter uma vida de oração, de encontros com Deus. Às vezes as coisas não dão certo em nossas vidas. Nós falamos assim, Deus, por que não está dando certo? Por que as coisas não vão para frente? Estraga um carro, quebra um negócio, tem dificuldade financeira, meu casamento está assim. Mas o seu relacionamento com Deus, você tem priorizado? Eu tenho priorizado? O principal nós temos deixado de lado às vezes. E se o principal nós deixamos de lado, as coisas, o resto, vão dar errado. Nós precisamos ter um relacionamento diário na presença de Deus. Eu falo isso porque lá em Daniel 6, 9 diz assim: e assim que rei Dário assinou o documento e o interdito, quando Daniel soube que esse documento tinha sido assinado, voltou para casa. O que acontece? O rei assinou um decreto, justamente, né, para tentar derrubar Daniel, né, os outros empregados estavam com ciúme de Daniel. Fez o rei assinar um decreto onde todos tinham que orar e se prostrar ao rei durante 30 dias. Não poderia orar para outros deuses. E Daniel, depois que soube, né, dessa assinatura, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças a Deus diante do seu Deus. Dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então Daniel soube da notícia que não poderia orar. O que ele fez? Foi orar para Deus. Porque ele não se importava com o que poderia acontecer, ele se importava com o que era o principal. Aqui a Bíblia diz que era do seu costume orar 3 vezes por dia com as janelas abertas. Então ele não estava se importando com o que os outros iam pensar, com aquilo que poderia acontecer com ele. Ele estava em oração como era de costume dele. Não seria um decreto que iria mudar a atitude de dependência de Daniel. Não seria alguém falando para ele não orar que ia mudar o relacionamento dele com Deus. E não pode ser em nossas vidas qualquer coisa impedir nós de estarmos buscando a Deus. Se nós erramos, não tem problema. Vamos para a presença de Deus. Vamos lá orar. Se nós pecamos, não deixemos de orar. Não podemos deixar de ter o nosso relacionamento diário com Deus. Ainda que o nosso dia seja corrido, precisamos arrumar o tempo com Deus.
Às vezes o Espírito Santo até nos incomoda. Ó, vem aquele negócio, ó, você não orou ainda. Às vezes vão deixando, vem o serviço, a correria. Nós lemos um versículo aqui antes de começar o ensaio, onde Jesus acordava de madrugada, antes de começar a fazer as suas pregações, ele acordava de madrugada para orar a Deus. Então nós não temos desculpa. Jesus é o nosso exemplo. Ah, eu acordo cedo para trabalhar. Nós temos que separar um momento com Deus. Senão nós não vamos viver na dependência de Deus. Daniel sabia da importância de ter um relacionamento diário com Deus. E isso fazia com que as coisas dessem certo na vida dele. As coisas davam certo para o Daniel, não porque ele era um cara inteligente, não somente porque ele era um cara estudado, mas por causa disso. Primeiro ele não se corrompeu, e depois ele continuou a ter um relacionamento diário com Deus. Um relacionamento de leitura da palavra. Todos os dias. Um relacionamento de oração a Deus. De pedidos, de força para Deus. Então, irmãos, se quisermos nos manter na dependência de Deus, temos que ter esse encontro com Deus. Seja através da oração, seja através de uma música, que você adora a Deus ali no trabalho, tomando banho. Seja através de uma pregação que você coloca, né, ouvindo ali. Quando a minha esposa me coloca para trabalhar lá em casa, eu vou aspirando lá, né, mas eu vou com o aspiradorzinho lá. Daí eu vou com a caixinha de som aqui, né, amor? Ouvindo a pregação e aspirando um lado. Ou às vezes estou lavando louça, né? Que às vezes tem essas missões, né, Helder? Daí eu vou lavar a louça e coloco a pregação lá. Coloco uma música. Vou tomar banho, coloco uma música. Estou indo trabalhar, sempre que eu vou trabalhar, eu coloco a música no carro e vou orando para Deus. Nós temos que aproveitar os momentos. A música, ela nos leva para próximo de Deus. Ouvir orações, né? Nós temos Instagram que tem orações, o YouTube que tem pregações, pregadores. Nós possamos dar importância devida ao nosso relacionamento com Deus. Precisamos acordar todos os dias, irmãos, com a disposição de agradar a Deus. Com a disposição de servir a Deus. Nosso primeiro pensamento ao acordar precisa ser essa busca de Deus. De não sair de casa sem fazer a oração, sem sair com a proteção de Deus. Isso é viver na dependência de Deus. Sem encontros com Deus, irmãos, não estaremos totalmente dependentes dele. Amém? Então fale para quem está do seu lado aí. Tenha um relacionamento diário com Deus. E o terceiro, para concluir, o terceiro princípio de como viver na dependência de Deus é não se desesperar e confiar na provisão de Deus. Olha o Danielzinho ali, ó. Tranquilo. Os leões ali. Ele orando ali. Imagina, irmãos. Vários leões e Daniel na cova dos leões. Às vezes você pode estar cercado por leões. Às vezes o leão que está atrapalhando sua vida é a preguiça. Às vezes uma doença. Às vezes um desânimo. Às vezes um vício. Às vezes um problema familiar. Às vezes o medo é o leão que tem a sua cova de leões. E que nós precisamos confiar na provisão de Deus. Lá em Daniel 6, 19 até o 23 diz assim: pela manhã ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Então Daniel ele não se prostrou ao rei e ele orou a Deus. Qual que foi o resultado? Ele foi parar na cova dos leões. O rei ficou triste em mandar para ele para lá, porque
Daniel era um dos principais ali do rei. O rei gostava muito dele. E aí o rei de manhã cedo foi lá, depressa na cova dos leões, ver o que tinha acontecido com Daniel. Ao se aproximar, versículo 20, da cova, chamou Daniel com a voz triste. Com a voz triste já, né? Ele pensou, Daniel já deve ter morrido. Já foi. Só tá os ossos dele ali. E aí o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? O rei sabia o Deus de Daniel. O rei sabia do Deus de Daniel. As pessoas sabem do seu Deus? As pessoas sabem do Deus que nós servimos? As pessoas podem olhar para nós e falar assim, ó, o Deus do Manuel é um Deus poderoso. O Deus do irmão Bruno, eu vejo o poder de Deus na vida dele. O poder de Deus na vida do irmão João é grande. Será que as pessoas veem o poder de Deus através das nossas vidas? Como o rei viu em Daniel? E continuando, Daniel respondeu para o rei assim, ó, que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante de Deus. Quando nós dependemos de Deus, não tem leão que vai nos atacar. Quando nós dependemos de Deus, Deus fecha a boca dos leões. Deus vai conosco nas covas. Deus está conosco nos lugares mais difíceis que nós enfrentamos. Quando nós vivemos na dependência de Deus, Deus nos acompanha na fornalha ardente, na sarça ardente. Deus acompanha nós em qualquer lugar. Se nós vivemos na dependência de Deus, Deus vai conosco, abrindo os caminhos. Né? Tem uma música que fala que, né, que Deus vai na frente, abrindo os caminhos, tirando os espinhos. Né? Deus, ele vai à sua frente. Mas nós precisamos viver na dependência de Deus. E aí continuando, então, 23. Então o rei com muita alegria mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Daniel havia confiado em seu Deus. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Nós não estamos livres de covas de leões. Mas Deus vai estar conosco lá. Amém? Deus vai estar comigo e com você. Mas nós precisamos confiar nisso. Confiar e viver na dependência de Deus. Quem vive na dependência de Deus não se desespera diante de uma notícia ruim. Quem vive na dependência de Deus sabe o Deus que serve. Sabe que pode vir doença, pode vir um problema familiar, pode vir um problema de relacionamento, pode vir qualquer coisa. Mas se você vive, nós vivemos na dependência de Deus, nós confiamos que Ele vai nos livrar. Amém? Nós confiamos nesse Deus que é poderoso. Então viver na dependência de Deus vai nos fazer fortes. E não vai ser nada, nem ninguém que vai nos derrubar. Para concluir, lá em Daniel 6, 25 a 28 diz assim: então o rei Dário, depois disso, de Daniel ter sido livrado da cova dos leões, então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões.
Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Posso ouvir um amém, irmãos? Daniel foi liberto por Deus da cova dos leões. E esse mesmo Deus está aqui conosco. Mas nós temos que viver da mesma forma que Daniel viveu. Totalmente na dependência de Deus. Feche seus olhos nesse momento.